Perdoai-nos, ó Pai, as nossas ofensas, como nós perdoamos a quem nos ofendeu. Se eu não perdoar o meu irmão, o Senhor não me dá o seu perdão. Eu não julgo para não ser julgado. Perdoando é que serei perdoado. Perdoai-nos, ó Pai, as nossas ofensas, como nós perdoamos a quem nos ofendeu. Ajudai-me, Senhor, a perdoar, e livrai-me de julgar e condenar. Vou ficar sempre unido em comunhão ao Senhor e também ao meu irmão. Perdoai-nos, ó Pai, as nossas ofensas, como nós perdoamos a quem nos ofendeu. Vou levar para a vida a união que floresce desta santa comunhão. Vivo em Cristo a vida de cristão, sou mensageiro de sua reconciliação. Perdoai-nos, ó Pai, as nossas ofensas, como nós perdoamos a quem nos ofendeu. Iniciamos o dia de hoje com esta súplica ao Pai, minha amiga, meu amigo, que Ele perdoe as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos ofendeu. Interessante que eu me lembro que pequenino ainda, antes de aprender na catequese a oração do Pai Nosso, eu comecei a aprender a rezar o Pai Nosso como a minha mãe rezava. E naquele tempo ali era um momento de passagem, não é? de certas fórmulas que ia sendo transformada. E com minha mãe eu ouvia o Pai Nosso dizendo assim: perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Interessante, não é? E depois a gente transformou nesse outro modo, justamente por causa de como depois termina esse passo da leitura do Evangelho, mas talvez é porque a gente seja mais fácil perdoar uma ofensa do que perdoar uma dívida. Tem gente que diz que a parte mais sensível do corpo humano chama-se bolso ou carteira, não é? E aí fica mais difícil perdoar a dívida. O povo de Israel tinha certas práticas muito antigas. Entre elas tinha a prática do 7º ano. Eles iam contando uma série de anos, e 7 anos era como se fosse uma semana de anos. E naquela semana de anos, naquele 7º ano, lembrando Deus que repousou de todas as coisas, o povo também fazia um passa-esponja em um monte de situações. E aí, se você tinha uma dívida, a dívida era cancelada, apagava a dívida, você não tinha mais a dívida. E tinha a prática do jubileu, que era assim, em 7 semanas de ano, 49 anos. Portanto, no 50º ano, 50 anos, tinha a prática do chamado jubileu. Era chamado jubileu porque eles tocavam um berrante, iobel, e daí a palavra jubileu, não é? Porque o ano era começado com esse toque do iobel, do grande berrante. E naquele ano eram canceladas as dívidas. Se uma pessoa tinha perdido com dívidas as terras, a terra voltava para a mão da pessoa. Era um tempo da pessoa se refazer, se reorientar. E
Acontece que no povo de Israel essa prática do 7º ano estava sendo esquecida, então, e porque também tinha gente que muitas vezes é esperta, né? Ia fazer uma dívida no 6º ano, para no 7º ano, como era o ano que se cancelava todas as dívidas, aí encontrava um jeitinho de não pagar, talvez a quem estivesse devendo. E tinha um grande mestre em Israel chamado mestre Hillel, e Hillel dizia, não é, aprovou que se você ia no tribunal e dizia não, que você estava tomando aquele empréstimo, mas se comprometia em pagar, mesmo após o 7º ano. Na comunidade de Jesus a gente vai ver na oração que ele nos ensina hoje que a coisa era um pouquinho diferente. O que Jesus ensina é uma outra lógica em que realmente a gente deveria aprender a cancelar as dívidas, não é que o outro tem com você, e deixar o outro essa possibilidade de começar de novo, de zerar as contas e repartir. Deus está sempre disposto a cancelar as nossas dívidas e quer também que a gente aprenda a cancelar a dívida que o outro tem. E o batismo é esse grande dom no qual a gente recebe o cancelamento das dívidas. Deus oferece à humanidade a oportunidade de se refazer, de repartir. Cada ano, na Páscoa, a gente renova as promessas do batismo, a gente reparte. No domingo passado, nós vimos Jesus que foi ao deserto, e quando Jesus estava no deserto, ele foi para o deserto logo depois de ter sido batizado no Rio Jordão. A versão que Marcos nos contou no domingo é uma versão muito mais curta, não dá muitos detalhes, mas a versão que Mateus conta, a versão que Lucas conta, nos mostra as tentações de Jesus e quais foram os embates de Jesus com o maligno. E a gente vê que a estratégia do maligno é sempre dizer para Jesus: se tu és filho de Deus. Ou seja, coloca em dúvida esse fato. Porque o que foi que aconteceu no batismo? Quando Jesus foi batizado nas águas do Jordão, diz o evangelista, o céu se abriu, o Espírito aparece na forma de uma pomba, e do céu se escuta uma voz que diz: este é o meu filho amado. Essa é a grande experiência que eu e você fazemos e que somos chamados a renovar. A experiência de ser filha e filho de Deus. Mas o que acontece é que na relação, portanto, com Deus, não é, a gente se sente filho e cria um outro tipo de relação horizontal, que se eu sou filho de Deus e você é filho de Deus, nós somos irmãos. É a relação da fraternidade. O tempo da Quaresma, com algumas práticas, a gente quer renovar essa consciência, não é, do nosso ser em relação a Deus. Em relação a Deus eu sou filho, sou filha. Em relação ao outro eu sou irmão. Então tem certas práticas que a gente adota no tempo da Quaresma que vão nos ajudando a isso. Por exemplo, a prática do jejum, não é, na minha relação pessoal comigo. Eu aprendo também a redimensionar, a reorientar a minha vida na linha de certas renúncias, de saber o que é o essencial e de aproveitar o que é melhor que a vida tem. Então isso é o que o jejum nos ajuda. A prática da esmola ou da caridade está na linha da minha relação com o outro, com o meu irmão, com a minha irmã. E a outra prática do tempo da Quaresma, que a gente é chamado a aprofundar, é a prática da oração, ou seja, a minha relação com Deus. Portanto, no tempo da Quaresma nós recuperamos essa nossa identidade, quem eu sou em relação a mim mesmo, pela prática do jejum, quem eu sou em relação ao meu irmão, pela prática da caridade, meu irmão e irmã, quem eu sou em relação a Deus, pela prática da oração. Então hoje nós vamos ver, depois de termos celebrado no dia de ontem a festa da Cátedra de São Pedro, quando no Evangelho nós ouvimos Jesus que entrega a Pedro as chaves, né, dizendo: eu te entrego aqui, você é Pedro, sobre essa pedra edifico a minha igreja, o que você ligar na terra será ligado no céu. A igreja, na teologia, chama isso de, com a palavrinha em latim, traditio clavium, a entrega das chaves. Tem uma outra prática muito antiga na igreja que, quando os catecúmenos estavam se preparando para ser batizados, tem uma coisa que se chama traditio pater. Era entregado ao catecúmeno, era dado ao catecúmeno a oração do Pai Nosso, que ele deveria aprender a memória para, no dia em que era batizado, rezar junto com a comunidade. Então, depois de termos contemplado no dia de ontem a traditio clavium, a entrega das chaves a Pedro, hoje a gente entra na liturgia para receber, não é,
essa entrega que Jesus faz para nós do modelo de oração, da oração filial, da oração que nos refontiza com o dom que nós recebemos no nosso batismo. Nós somos filhas e nós somos filhos. Os discípulos de João Batista pediram a Jesus, ou melhor, os discípulos de Jesus pediram uma certa vez a ele que fizesse com eles o que João Batista fazia com seus discípulos, que foi ensinar a rezar. Lucas, antes do Pai Nosso, coloca isso, diz assim que os discípulos vieram para Jesus e pediram: Senhor, ensina-nos a rezar assim como João Batista ensinou aos seus discípulos. Mateus, que é o evangelho que nós lemos hoje, no capítulo 6, versículos de 7 a 15, conta essa história da entrega do Pai Nosso em um outro contexto. É dentro do chamado Sermão da Montanha, encontramos ali Jesus, que está dando o seu ensinamento. Assim como Moisés, na montanha, deu os mandamentos, na montanha Jesus deu-nos uma outra coisa, que foram as bem-aventuranças. Se eu perguntar para você quantos são os mandamentos da lei de Deus, você vai ter dúvida de me dizer? Tenho certeza que não. Você vai me dizer: são 10. E o Senhor os resumiu em 2. Todos nós sabemos disso. Se eu te pedir de cor que me diga os 10 mandamentos, você vai saber me dizer um atrás do outro. E talvez até se eu te pedir de forma salteada, me diga o 10º, me diga o 9º, você vai saber me dizer. Mas se eu te perguntar quantas são as bem-aventuranças, de acordo com o evangelista Mateus, você sabe me dizer? Se eu perguntar para você quais são as bem-aventuranças, você vai saber me dizer? Aí a gente vê que aquilo que é o essencial no cristianismo, que é como a nova lei, o novo modelo de vida que Jesus dá, a estrada que ele abriu para a gente não aprende. As bem-aventuranças, conforme Mateus conta para nós, elas são 8. E é muito interessante que quando a gente lê o texto na língua grega, são 72 palavras. Não é? Do versículo 1 ao versículo 10º, ali a gente vai encontrar 72 palavras. Isso não era à toa, porque Mateus, quando dá para nós essa palavra, está por detrás da cabeça dele aquela imagem do livro do Gênesis que fala do mundo com 72 povos, para dizer que todos os povos são chamados para entrar nessa estrada nova das bem-aventuranças. Um outro detalhe era que os cristãos antigos, quando iam batizar as pessoas, muitos batistérios, eles faziam na forma octogonal, 8 lados dentro do batistério. Porque se a gente contar, por exemplo, os dias da semana, né? Primeiro dia da semana, que é o domingo, você vai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, fechou a semana, começa, reparte da semana, aquele que era o primeiro dia da semana, passa a ser o 8º. Então, o primeiro dia da semana, o 8º dia da semana é o mesmo dia. Por isso que quando se vai falar da Páscoa, o evangelista vai dizer que Jesus apareceu naquele primeiro dia da semana e diz 8 dias depois. O 8º dia é exatamente como o primeiro dia, que nós passamos a chamar de domingo. Portanto, ser batizado é ser mergulhado nesse 8º dia para viver as 8 bem-aventuranças. E a oração do Pai Nosso, de acordo com a lógica de Mateus, é como se fosse uma espécie do Shema Israel que Moisés deu para o seu povo, porque Mateus apresenta Jesus como o novo Moisés. Moisés deu os 10 mandamentos, Jesus dá as bem-aventuranças. E Jesus diz: eu não vim para acabar com a lei antiga, eu vim para levar essa lei à plenitude. Portanto, dentro da linha das bem-aventuranças, o Pai Nosso como que é o resumo dessa vida nova, dessa vida batismal, dessa estrada nova que Jesus dá para nós. E Jesus hoje começa a ensinar os seus discípulos a rezar dizendo assim: quando orardes, não useis muitas palavras como fazem os pagãos. Eu disse que as bem-aventuranças são 72, pensando nesses povos pagãos, em todos os povos estrangeiros que estavam fora de Israel. A eles é mandado também esse povo de Deus novo para ensiná-los a rezar, para ensiná-los a entrar na lógica nova. Por que não devem rezar como os pagãos? Porque os pagãos rezam pensando que Deus vai ouvir a oração deles por força dos argumentos, porque age como um bom advogado, né? E vai conseguir o que quer. Olha só a palavra oração. Você já viu que quando tem uma formatura, aquela pessoa que vai na frente fazer o discurso, como é que ele chama? Orador. O orador é aquele que vai usar palavras para
convencer as pessoas que estão ali na frente. O orador era como se fosse o advogado. Era assim que os advogados antigos eram chamados, oradores. E tanto é assim que quando tem uma causa jurídica, diz o orador pede isso, aquilo, outro. O orador é aquele que está ali pedindo, apresentando uma causa, defendendo a sua causa. Então a gente não deve ir para diante de Deus como um advogado mexendo com a lei e cheio de um palavreado muito bonito. Não. A gente deve ir para diante de Deus, Jesus nos ensina, dizendo assim, Pai Nosso. E Jesus diz, por que a gente não precisa usar muita palavra? Porque o Pai já sabe do que é que a gente precisa. Então a gente não reza para dar informações a Deus do que nós necessitamos, para defender a nossa causa diante de Deus. Nós rezamos para renovar a nossa consciência de quem é Deus e do que nós somos. E aí Jesus diz, a primeira coisa que a gente deve dizer é, Pai Nosso que estais nos céus. E depois, em seguida, de santificado seja o vosso nome. Qual é o nome de Deus? Para o povo de Israel, esse nome de Deus era o Senhor, Javé, mas agora não. Para mim, para você que é cristão, o nome de Deus é um só, é Pai. E esse chamar Deus de Pai instaura uma realidade nova de relação entre nós e os seus filhos. Venha o teu reino. Quando a gente pede para o reino de Deus vir, a gente não quer dizer que o reino de Deus não já esteja aqui. Nas bem-aventuranças, a primeira das bem-aventuranças, Jesus dizia assim, bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. O reino é já presente aqui na terra, já está presente para aqueles que entram nessa pobreza de espírito. Não é quem é pobre socialmente porque foi explorado, não. Quem mesmo possuindo alguma coisa é capaz de fazer aquilo que Jesus disse, vai, vende tudo que tens, dá aos pobres, depois vem e segue-me. Entra na lógica daquilo que Jesus fez e que São Paulo nos diz, ele mesmo sendo rico tornou-se pobre para nos enriquecer com a sua pobreza, essa capacidade que a gente tem de partilhar e de incluir os outros naquela riqueza que nós temos. Essa é a lógica do cristianismo. Depois Jesus nos ensina a dizer, seja feita a tua vontade. Você já viu que quando muitas vezes a gente fala da vontade de Deus, a gente diz, seja feita a vontade de Deus. Normalmente é quando a gente está passando por algum problema, está dentro de alguma necessidade, está passando por alguma crise, e aí a gente confunde que parece que a vontade de Deus é um mal para nós, que a vontade de Deus seja alguma coisa que estraga o gosto da nossa vida, e o que é que a gente pode fazer, né? Seja feita a vontade de Deus. Vamos olhar direitinho o que é que significa essa vontade de Deus para nós? Se você puder, abra sua Bíblia na carta de São Paulo aos Efésios, no capítulo 1. Esse era um cântico, um bendito que as comunidades antigas cantavam. Tem até no ofício divino das comunidades uma versão bonita desse canto que é assim, bendito seja Deus, Pai do Senhor Jesus Cristo, por Cristo nos brindou todas as bênçãos do Espírito. Bendito seja Deus, Pai do Senhor Jesus Cristo. Em Cristo nos brindou todas as bênçãos do Espírito. E ali São Paulo, nesta carta aos Efésios, ele vai dizer assim que Cristo, antes da criação do mundo, por Cristo, o Pai nos abençoou e nos escolheu antes da criação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis diante dos seus olhos. No seu amor, o Pai nos predestinou para sermos adotados como filhos em Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua livre vontade. Então aqui a gente descobre qual é a vontade de Deus. A vontade de Deus é a sua e a minha santificação. A vontade de Deus é que sejamos santos e imaculados no amor. A vontade de Deus é que tenhamos todas as bênçãos que Ele tem para nós em Cristo. E aqui, chamando a Deus de Pai, a gente recupera essa consciência, né, de que nós somos filhos adotivos. Presta atenção para uma coisa que isso é um dado cultural que às vezes a gente não sabe.
Quando a Bíblia diz que nós somos filhos adotivos, não pense no que a gente tem nos dias de hoje, não, né? A gente pensa numa criancinha que está passando fome, que não tem o pai, etc, etc, e alguém, por muito amor, por muita piedade, toma conta dessa criança, assume como filho. Isso é uma coisa muito boa e deve ser feita. Devemos estimular isso, né? A adoção à distância, ajudar crianças que estão na necessidade. Mas no mundo em que Paulo escreveu, o filho de adoção era uma outra coisa. Já se a gente olha a palavra adoção, como a gente escrevia no passado, se escrevia adopção, adoptivo. Então, opção está dentro da palavra adoção. É alguém que eu escolho, eu tenho a opção de escolher. Eu sou livre para escolher. E quem era que adotava no mundo antigo? Por exemplo, um imperador, ele olhava uma pessoa que tinha dons, capacidades e qualidade, ele perfiliava essa pessoa, ele adotava, ele escolhia para ser seu substituto. Necessariamente o seu substituto não iria ser aquele que era o seu filho de sangue. Por exemplo, a gente muitas vezes, quando uma pessoa faz uma coisa errada, a gente diz pra gente assim: até tu, Brutus, meu filho. Foi o que César disse quando Brutus estava na frente dele, que era entre os filhos que ele podia ter de adoção, e este filho acabou fazendo uma grande traição para ele. Então, o filho de adoção é um filho da escolha, e era alguém que os imperadores, os grandes, escolhiam para substituí-los. Júlio César, por exemplo, no Império Romano, escolheu Gaio Otaviano Turino para ser seu filho de adoção, para substituí-lo depois. E aí, normalmente, né, eles colocavam junto do nome daquela pessoa o sufixo annus. Então, Júlio César adotou Gaio Otaviano Turino, que passou a ser Gaio Júlio César Otaviano. Então, o que é que a gente está dizendo assim? A adoção no mundo antigo era uma escolha que era feita para alguém assumir uma responsabilidade. Quando Deus nos diz através do apóstolo Paulo que nós somos filhos adotivos, nós estamos ouvindo dizer que Deus conta conosco, que nós temos uma responsabilidade no mundo, que Deus nos vê como pessoas que têm dotes adotadas, né? Que têm dotes para a gente poder fazer alguma coisa, intervir no mundo de acordo com os bens e com as graças que Ele jogou já em nosso coração por meio do seu amado Filho, o Senhor nosso, Jesus Cristo. Então, isso aqui nos remete a esse fato de sermos filhos adotivos de Deus, filhas adotivas de Deus, e fazer a vontade do Pai para nós. A vontade do Pai é essa, é que nós sejamos seus filhos e filhas no amor. E aprendamos a fazer essa vontade de Deus. Jesus aqui diz uma outra coisa, né? O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Aqui a gente poderia passar a manhã inteira falando desse pão. Que pão é esse que Jesus está nos pedindo? É interessante porque no texto grego, o pão que está dito ali tem um adjetivo, esse cotidiano de cada dia. Na verdade, ali tem uma palavra epiousion, que está presente no Evangelho de Mateus, que está presente no Evangelho de Lucas, que está presente em um texto antigo chamado Didaqué, a doutrina dos 12 apóstolos. São Jerônimo, no século IV, quando foi traduzir para o latim esse texto, ele no Evangelho de Mateus ele pegou e traduziu esse epiousion por substancialem. No caso, é um pão que está indo para além da substância. Não é esse pão daqui da substância. No Evangelho de Lucas, quando ele traduziu, ele deixou a tradução como cotidiano. Aí a gente pode pensar, por exemplo, na experiência que o povo de Deus fez no deserto, comendo o maná, que poderia ser traduzido assim: dá-nos hoje o pão de amanhã, ou seja, entregamos o futuro na mão de Deus, esperando que venha o maná. E quem era o maná? O povo de Deus esperava, Israel esperava que no tempo do Messias viesse de novo o maná, o dom de Deus vindo do céu. De todas as formas, esse é um pão que a gente está pedindo a Deus para nos dar. Certo, é aquela confiança que a gente sabe que tudo que a gente tem é dom de Deus, mas aqui tem uma outra coisa por trás. A gente não está pedindo o pão que engorda a carne da gente, não, porque por esse pão daí a gente precisa suar e trabalhar, e aqueles irmãos que estão precisando desse pão deveriam encontrar em nós a caridade
Lucas vai dizer que não havia necessitados entre os primeiros cristãos, porque eles dividiam seus bens e os dividiam com alegria. Então não é esse o pão que está sendo pedido aqui, é esse pão que é Jesus mesmo. E o pão que é Jesus mesmo, quando nós nos alimentamos dele, nós nos nutrimos dele para mudar a nossa mentalidade, para mudar a nossa consciência, para a gente poder viver relações novas e diferentes dentro da comunidade no mundo. Daí vem as coisas que a gente pede aí de novo. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E eu já falei no início dessa nossa meditação que por detrás dessa palavra estava o perdão das dívidas no 7º ano e a experiência do ano sabático, que era o 7º ano, e do ano jubilar, que era, de fato, cancelar as dívidas. Então, numa comunidade que sabia realmente não fazer dinheiro em cima da miséria dos outros. Uma comunidade que se comporta dessa forma, ela pode se abrir diante de Deus para rezar, para pedir também que não caia na grande tentação. A tentação de ser egoísta. Quando no Evangelho segundo São João, no capítulo 6, se fala desse milagre do pão, diz que Jesus pôs Filipe à prova, perguntando sobre como era para dar comida ali para aquela gente. Ele diz, mesmo 200 denários não seriam suficiente para dar comida aqui para toda essa gente. João diz, Jesus sabia o que era que ele iria fazer, era para pô-lo à prova. Então o tempo de agora, não é da quaresma, é um tempo em que Jesus também nos põe à prova na nossa caridade, na nossa forma de perdoar materialmente, na nossa capacidade de assumir responsabilidade sobre a vida do irmão, sobre a vida da irmã. Por exemplo, no Domingo de Ramos, em todas as nossas comunidades aí do Brasil, vai ter a coleta da campanha da fraternidade. Quanto é que você vai destinar para essa coleta? O que é que você tem? O que é que você vai separar daquilo que é as suas renúncias, o seu sacrifício, no sentido de algo que é sagrado que você vai fazer para doar à comunidade, à igreja, para ela assumir a responsabilidade sobre a vida de tantos irmãos e de tantas irmãs necessitados, ajudando-os na formação de uma consciência que lhes ajuda a assumir um lugar no mundo de corresponsabilidade, sabendo que tem talentos e dons que podem ser assumidos e desenvolvidos e colocados para o bem de todos. E aí depois, Jesus entra nesse pedido também de que a gente seja livre dessa tentação, de não acreditar nessa força do bem que pode crescer através de nós, e diz, livrai-nos do mal. Livrai-nos do mal, aqui seria bem a gente pensar, livrai-nos do maligno, daquele que é o tentador, que tentou Jesus no deserto, que tenta cada um e a cada um de nós sempre. E aí Jesus conclui essa oração que ele nos dá dizendo, de fato, se vós perdoardes aos homens a falta que eles cometeram, o vosso Pai que está nos céus também vos perdoará. Mas se vós não perdoardes aos homens, o vosso Pai também não perdoará a falta que cometestes. Aqui é de novo a gente sendo colocado para pensar que como a gente deve converter o coração da gente, no sentido de que se a gente quer perdão, a gente deve dar perdão também. Jesus já nos disse no início lá das bem-aventuranças que o seu Pai faz nascer o sol sobre bons e maus, a chuva cair sobre justos e injustos. O Pai é o Pai que perdoa sempre. O Pai está disposto a perdoar. A questão é se nós realmente nos comprometemos para nos abrir para receber também esse perdão que o Pai está disposto a dar. Se nós queremos fazer um passo nessa estrada das bem-aventuranças para viver a vida nova que o nosso batismo nos trouxe. Minha amiga, meu amigo, eu quero desejar para você um dia abençoado, um dia vivido segundo as bem-aventuranças que Jesus nos apresenta no seu Evangelho e que são resumidas nessa oração. Porque como dizia São Cipriano de Cartago, ele dizia que a oração do Pai Nosso é uma espécie de resumo do próprio Evangelho. Então que a gente possa resumir o Evangelho nessa oração de cada dia. Meu abraço para você que está aqui acompanhando esta nossa live, meu abraço para você que vai ver essa live depois, seja aqui no nosso Instagram, no nosso perfil, seja quem vai ver no nosso canal do YouTube. Um abraço aqui eu vejo para o Wilma Costa, para a Lília, para a Silvia Fernandes, para Pedro Miguel, Lânia, aí, Gil, Roger, Maurício, Manuele Cândia, para Rosa Santos, Meirinha, um abraço aí para Ana Barreta, para Silvia, Deus abençoe vocês todos, para Dinea Flores,
para Leo Passos, Jeane Reis, para Leozinha Freitas, Neuza Andrade, Juscelia Lago, um abraço para você, para Keu Matos, D. Falcone, Padre Rânio Guerra, Senhorinha, Antônia Fonseca, para Rita de Cássia, para Anjos Bia. Muito bem, aqui nos faz aqui um comentário a Silva dizendo que conhecer os mandamentos e as bem-aventuranças são necessários para uma boa confissão. De fato é isso mesmo, ajuda no exame de consciência, né? Abraço aí Rita de Cássia, Jair Reis, Rogério Dias, Lula Ordelo em Cruz das Almas, hoje não errei, tá vendo, Lula? Para Vani Brito, para Edilene Borges, para Rosa Santos, para Marilene e Silvia Andrade. Então, minha amiga, meu amigo, eu quero pedir a Deus que derrame suas bênçãos sobre você. Já hoje de manhã cedo já rezei a missa e você que está vendo esse vídeo estava incluído nessas nossas orações, e daqui a pouquinho aqui também, 15:45 daqui de Roma, nós vamos rezar aqui no Colégio Pio Brasileiro o nosso ofício do meio-dia, na liturgia das horas, essa oração média, e tenho certeza que você que acompanhou esse vídeo vai estar sendo lembrado também nessas minhas orações, e seguramente minhas. Sara estará na comunhão dos outros colegas com os quais nós estaremos rezando 15:45 daqui da tarde, fechando essa hora na qual o próprio Cristo pendente estava na cruz. Minha amiga, meu amigo, venha sobre mim, sobre você, sobre todos nós que assumimos hoje, acolhemos hoje a oração do Pai Nosso, a bênção de Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Um dia abençoado para você, minha irmã, para você, meu irmão.